Olá, Libriano, seja muito bem-vindo. Você que é de Libra ou ascendente em Libra? Vamos aqui trabalhar a sua previsão para o eclipse lunar total que vai ocorrer agora no dia 7 de setembro. É um eclipse que ocorre a exatos 15 graus do signo de Peixes. Vamos entender como tudo isso vai te impactar e eu já peço aí para que você curta o canal, se inscreva, ative o sininho, ajude aí o canal a crescer, compartilhe com aquele libriano que é amigo, que você gosta, para que ele também reflita aí sobre o que ele tem que fazer, tá bom? Pessoal, nós estamos aqui numa edição especial, tá bom? Então, por isso que agora esporadicamente eu vou fazer isso, tá? Depois a gente volta para os grupos dos signos. Então, aqui é uma edição especial porque a gente está num eclipse, tá bom? E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga. Estou aqui sempre, hein, fazendo a previsão da lua nova, da lua cheia, agora edição especial porque é eclipse que vai ocorrer agora na próxima lua cheia, um eclipse lunar total, tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Vamos lá, pessoal, vamos entender como que esse eclipse está mexendo com você, o que você pode esperar. Se você já assistiu o vídeo anterior, então você já está meio que sabendo o que está acontecendo, tá? Porque hoje é a continuação do primeiro vídeo lá das previsões, ok? Libra, esse eclipse, ele tá ajudando você a olhar para o seu trabalho, tá? É um eclipse que tá falando sobre a oportunidade que você vai ter de desbloquear algumas coisas no seu trabalho. Porque aqui você pode estar um pouco devagar, quase parando. Não todos, mas de repente você passou por alguma situação aí em que você precisou fazer uma pausa, né? Ou que você não estava em condições de trabalhar, também cabe aqui, poxa, eu não estava em condição de trabalhar. Isso pode ser, inclusive, por questões de saúde, tá? Esse eclipse, ele fala da sua saúde, tá, Libra? Talvez aqui você esteja sendo convidado aqui próximo a essa data, a fazer alguns exames, né? Tomar algumas medicações, cuidar um pouco mais da sua saúde, tá? Porque aqui fala muito da necessidade de ser mais produtivo. Só que para ser mais produtivo, você precisa olhar profundamente para o teu estado emocional, para o seu estado psicológico, porque às vezes você pode aqui ter passado por uma situação em que deixou a sua vida um pouco mais lenta, alguns entraves ali, tá? E é interessante falar sobre isso porque Saturno está retrógrado e ele volta para Peixes também. Então, pedindo para que você olhe mais para o seu trabalho / para a sua saúde, tá? Vamos dizer assim que é um eclipse que está trazendo para você a oportunidade de você destravar algumas coisas que estavam empacadas ou parada, a coisa não fluiu como você achou que fluiria, tá? Isso porque você está aqui com a cabeça do dragão, e a cabeça do dragão, ela é uma oportunidade de ampliar a tua percepção sobre o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho, as suas relações de trabalho, podendo aqui mexer com colegas de trabalho, funcionários, prestadores de serviço e, como foi dito, também a sua produtividade, tá? É uma boa notícia o que nós temos aqui, porque é uma notícia de destravamento, de você poder avançar um pouco mais aqui. Por exemplo, se aqui você, Libriano, estava precisando cuidar um pouco mais da sua saúde, a gente tem esse céu que o motiva a cuidar da sua saúde, que destrava algumas coisas. Nossa, eu estava tomando uma medicação, essa medicação não me caiu muito bem, e aí eu tive que parar, piorou. Vamos contar uma história mais ou menos assim.
E aí agora pode ser que você vai retomar o tratamento, entendeu? E talvez esse tratamento vai dar certo agora, tá? Porque aqui tá com a cabeça do dragão, é o, vamos dizer assim, o último aspecto de Saturno que retorna aí para peixes, então você está no momento de entendimento de alguns processos envolvendo o seu bem-estar e a sua saúde. Para outros, isso aqui pode envolver o trabalho. Poxa, passei por algumas situações no meu trabalho que não foram tão fáceis, não consegui ser produtivo, eu tive alguns atrasos na minha entrega, no meu trabalho, na minha performance no trabalho. E agora você vai ter a oportunidade de resolver tudo que você precisa resolver. Voltando aqui porque começou um barulhão, enfim, eu tive que interromper. Mas é isso, né? Tirando os lixos da frente aí do libriano, né? Para que o libriano possa produzir, trabalhar melhor, talvez agora com mais sanidade mental, mais paz também, porque há um desfecho de uma situação, é um desbloqueio, na verdade a palavra é essa, é um desbloqueio aqui de algumas coisas que estava travada, ou estavam travando a sua prosperidade no sentido de trabalho, de dar resultado, de você estar com ânimo para você fazer algumas coisas girarem aí na tua vida, tá? E como foi dito, para outros pode ser a saúde, tá bom? Então, com a mesma informação, falando que aqui você vai ser capaz aí de olhar para a tua saúde, de se cuidar um pouco mais. Então, a notícia, ela é positiva, tá? Mas é como se agora você tivesse uma outra percepção, você tivesse um outro olhar, né? Alguns véus caem dos seus olhos, né? Como se agora você conseguisse entender o porquê que as coisas estão tão lentas ou estão tão paradas ou estagnadas aí na sua vida, tá? Se para você não tem nada a ver com isso, aqui pode ser coisas que estão acontecendo no seu trabalho, tá bom? Às vezes não é você, não é a sua atuação, mas é o ambiente que não favorece, os fornecedores que não entregaram o produto. Então, assim, são coisas que estão além do teu controle, que pode também ter trazido ali algum tipo de preocupação aí, tá bom? Libra, é o seguinte, nós temos que falar aqui de uma situação porque o planeta Marte está quadrado a Júpiter, Marte está transitando no teu signo, então você está assim passando por um processo da tua vida, eu acredito muito importante, porque esse trânsito, essa combinação astrológica, esse aspecto, está falando sobre o libriano que vai ter que ter uma atitude diante de uma situação injusta, tá? Então aqui meio que obriga, vamos dizer assim, ou te convida, vamos colocar, te convida a você ter que se posicionar trabalhando a ética, trabalhando a justiça, tá? Então, se você tem aqui que resolver algum documento, por exemplo, é um período que você vai ter que se posicionar. Se aqui você tem que expor alguma verdade, sabe, tomar algumas medidas, está na hora de você fazer. Então, você está passando por um processo que é um processo que traz para você uma ansiedade, você pode estar um pouco mais ansioso, tá? Você pode estar um pouco mais irritado também, aqui nós temos irritação, uma certa ansiedade, por quê? Porque aqui não vai dar para tolerar mais algumas coisas, entendeu? Então, para a grande maioria aqui, são librianos que estão precisando se posicionar para que não seja mais pisoteado, sabe? Para que não seja mais, que você não seja colocado num julgamento ou numa visão errada. Então você também tem que aprender a se defender.
Então aqui tem uma coisa de aprender a se posicionar, aprender a se colocar, aprender a expor a verdade, expor aquilo que você pensa, expor aquilo que você acredita. Ah, mas vai gerar atrito. Tudo bem, não tem problema, vamos gerar um atrito aí. O atrito, ele faz a gente crescer, faz a gente evoluir também, né? Aqui, Libra, não dá para ser um coadjuvante, né? Então, todo mundo que decide crescer vai passar pelo que você está passando aqui, tá? Então, é como se aqui você tivesse que sair do anonimato, você tivesse que sair um pouco de uma postura, eu vou evitar a fadiga. Não, aqui não é para evitar a fadiga, aqui é para botar fogo no parquinho mesmo, entendeu? Modo de dizer. É como se aqui você tivesse realmente que se posicionar, que se colocar, né? E isso é um desafio para você, tá? É o seu desafio. Mas aqui eu vejo que isso não é positivo. Inclusive, Libra, você está aqui passando por um processo em que a sua autoestima ela está sendo fortalecida, tá? Você está no momento para você olhar um pouco mais para o teu bem-estar, para os seus projetos pessoais, para sair mais com seus amigos ou para fazer coisas diferentes aqui, tá? Mas para isso é como se você tivesse que é uma luta, né? Para alguns librianos isso envolve ter que se posicionar diante de uma injustiça, tá? Então, Libra, não deixa a peteca cair, tá? Porque tudo isso que você está passando, ele é para o seu crescimento, é para o seu desenvolvimento. Amor não é afeto, amor não é afeto, amor é fazer o que é correto, tá? Afeto é outra coisa, tá? Então, por isso que às vezes a gente tem que quando a gente precisa se posicionar diante da vida, porque aqui você tá no momento que você está questionando se você deve ou não fazer uma situação girar na tua vida. Se você deve ou não seguir adiante com uma situação. Se você deve ou não, será que é errado eu fazer isso? Será que, entendeu? Isso é muito válido, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. Mas o que eu estou entendendo aqui para os librianos que estão no caminho reto, no caminho da luz aqui, aqui está falando para você que você não está errado em se priorizar, tá? Você não está errado em se priorizar e que você precisa realmente aí mudar a tua cabeça, sua mentalidade, né? Focar mais em você, sair dos excessos, sair das negligências, do excesso que eu digo assim, às vezes excesso porque você quis agradar demais, então você cedeu para um lado errado, né? Negligenciou outros pontos que são importantes. Então esse tipo de situação não cabe mais para você, tá? Não cabe mais para você. E aqui é o libriano que tá na ira mesmo, sabe? Que tá na raiva, que tá cuspindo fogo mesmo. Por quê? Porque por muito tempo você deixou que as coisas seguissem um fluxo que era um fluxo que impediu o teu desenvolvimento. E aí, quando a gente volta para o eclipse está falando assim, Libriana, a vida não é só trabalho, né? Você precisa trabalhar com qualidade, você precisa ter você precisa ter saúde, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa ter uma rotina que seja uma rotina funcional para o seu desenvolvimento. Então, é um eclipse que ele está desbloqueando uma estagnação. E essa estagnação não é talvez porque não teve trabalho. Às vezes a estagnação é porque você só trabalhou também, tá? Então, a vida está falando assim, ó, tem várias caixinhas que você precisa cuidar. O ponto central deste eclipse é a sua saúde e o seu trabalho, tá? Então, para alguns, talvez é aumentar o ritmo de trabalho,
Para outros, pode ser diminuir o ritmo de trabalho, tá falando da necessidade de fazer algumas pausas. E pelo que eu estou entendendo aqui, você será capaz de fazer isso, porque aqui eu estou vendo você mexendo com dinheiro, eu estou vendo você fazendo um planejamento material na tua vida, tá? Então, Libra, crescer envolve ter atitude. É isso aqui, tá? Você tá no momento em que você não poderá mais aceitar algum tipo de situação. A vida, ela está te dando a oportunidade de você fazer uma mudança na sua vida. Estou aqui gravando sua previsão, passou o lixeiro aqui, fez um maior barulho. Qual é o tipo de lixo que está saindo da tua vida? De coisas que não funcionam mais para você. Reflita um pouco sobre isso, Libra, tá? Porque é um eclipse que tá falando, ó, tá na hora de você elaborar melhor a sua vida e para isso você vai ter que ter um posicionamento. E Marte é isso, Marte representa as batalhas da vida. Aquilo que a gente tem que tomar uma atitude que seja uma atitude, lógico, ética e coerente, mas que é uma atitude que de alguma forma te coloca na linha de frente, tá bom? Aprenda a estar na linha de frente da tua vida, ok? Libra, é isso que eu tenho para você, que você tenha aqui um eclipse abençoado de muita luz, cuide da sua saúde, cuide do seu trabalho, cuide da sua rotina, cuide da sua produtividade, tá bom? Porque a vida continua, a vida está seguindo o teu curso, então avante, avante e avante. Tenha coragem, tenha sabedoria e coloque em prática com esse Marte o atributo da vontade, porque é a vontade que vai mover a sua vida, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais.